você verá. Sistemas de equações, primeiro e segundo graus. Olá, galerinha! Estamos aqui com mais uma aula no nosso canal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os sistemas de equações, né? Tanto do primeiro quanto do segundo grau, certo? Primeiro, só para a gente entender, um sistema de equação, ele vai ser composto por mais de uma equação. As equações têm que ter mais de uma incógnita, né, pelo menos uma das equações, e equações de primeiro e ou do segundo grau, certo? De grau 1 ou de grau 2. Então, por exemplo, aqui a gente tem um sistema de equações do primeiro grau, porque as minhas duas equações são de grau 1, quer dizer, o expoente das incógnitas é um maior expoente. Aqui a gente tem um sistema de equações do segundo grau, onde o maior grau das equações é o grau 2, né? O expoente 2. E aqui a gente tem um sistema que tem os dois tipos de equações. Tem uma equação do primeiro grau e uma equação do segundo grau, certo? Então, ela tem os dois graus, nela, tá bom? E agora nós vamos ver como é que a gente resolve esses tipos de sistemas. Bom, se o nosso sistema é do primeiro grau, né, onde eu só tenho equações de grau 1, a gente até tem um videozinho no canal também que fala sobre equações e sistemas do primeiro grau, a gente tem duas formas de resolver esse sistema, ou pelo método da adição ou pelo método da substituição. O método da adição é justamente somar as equações com o objetivo de anular uma das letras, de cancelar uma das letras, certo? Se eu somar essas duas, aqui vai dar 3x e aqui vai dar 4y, então não cancelo nenhuma das duas. Então eu preciso adotar uma estratégia. A estratégia é multiplicar uma das duas equações, ou as duas, caso eu precise, por algum número que faça com que, quando eu somá-las, uma das duas letras seja cancelada. Por exemplo, eu vou multiplicar essa primeira equação por menos 2. Se eu multiplicá-la por menos 2, eu vou ter menos 2x menos 2y, que é igual a menos 32. Vejam que eu multipliquei todos os termos da equação, nos dois membros. A segunda equação eu não vou fazer nada com ela, vou simplesmente repeti-la. Essa equação primeira aqui, que foi originada com a minha multiplicação, ela é uma equação equivalente a esta, tá? Então, ela não mudou o seu valor, digamos assim. Agora, eu tenho duas equações que, se eu somá-las, olha só, menos 2x com mais 2x, zero. Então, eu consegui, anular o x, certo? Menos 2y com mais 3y dá 1y. E menos 32 com mais 48 dá 16. Então, olha só, nesse caso, coincidiu de eu já encontrar o valor do y. Se eu não tivesse encontrado, eu ia resolver uma equação do primeiro grau normal para poder determinar, certo? Se o y é 16, então, se y é 16, significa que o x é, ora, que número mais 16 é igual a 16? O zero. Então, significa que o x é zero. Lembrando que poderia ser em qualquer uma das equações esse teste de substituir para encontrar o valor de x. 2 vezes 0 é 0, mais 3 vezes 16, que é 48, ok? No método da substituição, como o próprio nome já diz, a gente vai fazer uma substituição. Então, eu escolho uma das duas equações, de preferência aquela que for mais simples, e isolo uma das letras. Então, por exemplo, eu vou isolar o x aqui, então eu vou deixar o x antes do igual, permaneço com o 16 depois do igual, e o y que estava somando passa para o segundo membro, diminuindo. Então, eu tenho que x é igual a 16 menos y, certo? E agora eu vou substituir esse valor do x na minha segunda equação. Lembrando que a substituição tem que ser sempre na outra equação. Você usa uma para isolar a letra e substitui na outra, não pode ser substituído na mesma, ok? Então, eu tenho, 2 vezes o valor de x, que é 16 menos y, mais 3y, que é igual a 48. Lembrando que aqui, é 2 vezes o x, e o valor do x é 16 menos y.
Aqui eu tenho que usar a propriedade distributiva da multiplicação, que vai dar 32 menos 2y mais 3y, que é igual a 48. Então, aqui eu tenho ó, menos 2y com mais 3y dá y, vou repetir o 48, e esse 32 que está somando no primeiro membro, passa para o segundo membro diminuindo. 48 menos 32, 16. Achei o valor de y 16. Se y é 16, aqui eu tenho 16 menos 16, x é 0. Então, acabo encontrando ó, os mesmos valores que eu tinha encontrado no método da adição. Então, a solução desse sistema, 0 para x, 16 para y, por qualquer um dos dois métodos, ok? Bom, se o meu sistema, ele trata de duas equações de segundo grau, né? Ele é completamente um sistema de segundo grau, eu posso usar as mesmas estratégias do que um sistema de primeiro grau, ou o método da adição, ou o método da substituição. Pelo método da adição, então olha bem, eu vou multiplicar a primeira equação por 2, não menos 2, por 2, ok? Se eu multiplicar por 2, eu vou ter 2x ao quadrado menos 2y ao quadrado, que é igual a menos 10. Veja que eu multipliquei todos os termos. E vou repetir a segunda. 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado, que é igual a 26. Ó, fazendo agora a soma, método da adição, 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado são 4x ao quadrado. Menos 2y ao quadrado com mais 2y ao quadrado, a gente cancelou. Lembrando que se eu tivesse multiplicado por menos 2, eu iria cancelar o x, tá? Isso aí é pessoal, você escolhe qual é a incógnita que você quer cancelar primeiro. E aí, então, menos 10 com mais 26, eu tenho aqui mais 16, certo? Agora, ó, 4 passa dividindo para cá, x ao quadrado igual a 16 dividido por 4, que é 4. E o x, ele vai ser a raiz quadrada de 4. Nós sabemos que a raiz quadrada de 4 pode ser o mais ou o menos 2, certo? Se o x for o mais 2, então eu vou ter aqui, ó, se o x for mais 2, eu vou ter 2 ao quadrado, que é 4. E aí, então, eu tenho 4 menos y ao quadrado, que é igual a menos 5. O 4 está somando, passa para cá diminuindo. Então, eu vou ter menos 5 com menos 4, menos 9. Esses dois sinais de negativo aí, a gente pode simplesmente eliminá-los, né? E aí, y é igual a raiz quadrada de 9, y é mais ou menos 3. Se o x fosse menos 2, ó, menos 2 ao quadrado daria 4 do mesmo jeito, certo? Então, não alteraria. Então, os valores de x podem ser mais ou menos 2 e os valores de y podem ser mais ou menos 3. Então, nós temos 4 respostas se o meu sistema for do segundo grau. 2 positivas e 2 negativas, certo? Vamos ver agora como é que a gente resolveria esse sistema pelo método da substituição. Assim como no sistema de equações do primeiro grau, a gente vai escolher uma das duas equações, isolar uma incógnita e substituir na outra, certo? Então, olha só, vou escolher a primeira aqui e vou isolar o x. Então, x ao quadrado, vou repetir o menos 5 depois do igual, e o y ao quadrado que está subtraindo, eu vou passar para o outro lado, somando. Como eu tenho x ao quadrado na outra equação, eu vou deixar o x ao quadrado mesmo. Eu não vou passar o 2 para lá como raiz, tá? Dá certo também, só que vai complicar um pouquinho mais. Então, deixa no x ao quadrado mesmo. E vou substituir na outra agora. Eu tenho 2 vezes o x ao quadrado. Então, eu vou ter 2 vezes menos 5 mais y ao quadrado. Mais 2y ao quadrado, que é igual a 26. Ó, distributiva da multiplicação, 2 vezes menos 5, menos 10. 2 vezes y ao quadrado, 2y ao quadrado. Mais 2y ao quadrado, que é igual a 26. Então, aqui, ó, 2y ao quadrado mais 2y ao quadrado
4y². E o 26, esse 10 que está diminuindo, vou passar para lá somando. Então, 36. 4 está multiplicando, vou passar ele dividindo. 36 dividido por 4 é 9. E esse 2 agora é uma raiz. Raiz quadrada de 9, que é mais ou menos 3, certo? Se o y é mais ou menos 3, basta que a gente substitua agora, ó. X² é igual a menos 5 mais. Se o y for mais 3 ou menos 3, quando a gente elevar ao quadrado, qualquer coisa aqui vai dar 9. Então, eu tenho menos 5 com 9, que é 4, e o x é a raiz quadrada de 4, que é mais ou menos 2. Então, a gente chega na mesma solução. Os valores de x, mais ou menos 2, os valores de y, mais ou menos 3. Minha solução, menos 3, menos 2, 2 e 3. Eu tenho 4 respostas, ao invés de 2, como eu tinha no sistema do primeiro grau. Quando a gente tem um sistema que tem os dois tipos de equação, do primeiro e do segundo grau, a gente acaba classificando ele como um sistema do segundo grau, porque o grau maior é o que conta. Então, aqui fica complicado a gente usar o método da adição, tá? Porque a gente não consegue somar uma incógnita de grau 1 com uma incógnita de grau 2. Essa soma não é possível, né, na matemática. Então, a gente vai usar o método da substituição. Eu sugiro que vocês sempre isolem na equação do primeiro grau, que é mais fácil. E aí, substituam na de segundo grau. Então, por exemplo, vou isolar aqui o x, repito 4, e o y que está diminuindo, passo somando para cá. E esse valor de x eu vou substituir na minha segunda equação. Então, aqui eu tenho 2 vezes o x². Então, eu vou ter 2 vezes 4 mais y² mais 3y², que é igual a 53. Então, olha bem, aqui eu tenho uma multiplicação de uma potência. Pela ordem das operações, primeiro eu preciso resolver a potência para depois resolver a multiplicação. Então, vou repetir o 2. Isso aqui é um produto notável, um quadrado da soma de dois termos. Existe uma regra para a gente resolver o produto notável, que é o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Se você não lembra da regra, 4 mais y² é a mesma coisa que 4 mais y vezes 4 mais y. E aí você usa a distributiva da multiplicação, que vai chegar no mesmo resultado. Mais 3y², que é igual a 53. Agora sim eu vou fazer essa multiplicação distributiva, ó. 2 vezes o 16 é 32. 2 vezes 8y, eu vou ter 16y. 2 vezes y², 2y². Vou repetir o restante aqui. E agora, se vocês observarem, ó, y², y, isso aqui gerou uma equação do segundo grau. Então, eu vou organizar ela aqui, ó. 2y² com 3y², eu tenho 5y². Mais 16y. Esse 53 que está somando, eu vou passar ele para o lado de cá diminuindo. Então, eu tenho 32 menos 53, que vai dar menos 21. E no segundo membro não ficou nada, então zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau completa, né? Eu tenho aqui, ó, o A é 5, o B é 16 e o C é menos 21. Lembrando, A é quem fica junto com a incógnita ao quadrado, B é quem fica junto com a incógnita de grau 1 e o C é o termo independente, que fica sozinho. Para resolver uma equação do segundo grau completa, ou a gente faz usando a fatoração, ou a gente faz usando o delta. Vou usar o delta. Delta é b² menos 4 vezes a vezes c. Então, eu tenho, meu b é 16. 16 ao quadrado é 256. 4 vezes 5 vezes menos 21. Então, aqui eu tenho 256, menos com menos é mais. 4 vezes 5 é 20. 20 vezes 21 vai dar
420. Então, aqui eu tenho 256 mais 420. Então, aqui eu vou ter 676. E y, porque agora eu não tô calculando x, né? É y, é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o a. Meu b é 16, então, menos 16, mais ou menos. Raiz de 676 é 26. E aqui, 2 vezes o a. Se o a é 5, 2 vezes 5, 10. Então, nós temos, ó, primeiro valor para y, menos 16 mais 26. Então, 26 menos 16 é 10. 10 dividido por 10, 1. O segundo valor para y, menos 16 com menos 26 vai dar menos 42. Dividido por 10, menos 4,2, tá? Por enquanto, os dois valores são válidos. A gente vai verificar agora se os dois valores satisfazem a equação. Bom, então, vamos lá achar os valores de x agora. Se o y é 1, então eu tenho que o x é igual a 4 mais 1, que é 5. Se o y, for menos 4,2, eu vou ter que o x, ele vai ser 4 menos 4,2, porque mais com menos vai ficar menos, né? 4 menos 4,2 vai ficar menos 0,2. Então, eu tenho aí os meus 4 valores. Lembra que eu falei que quando eu tenho as duas equações, a gente acaba classificando como o sistema do segundo grau? Se ele é do segundo grau, a gente tem que ter 4 respostas, né? Se eu tenho duas incógnitas, 4 respostas. Então, a minha solução aqui eu teria, ó, menos 4,2, menos 2, 1 e 5. Quer dizer, se x é 5, y é 1. Se o x é menos 0,2, o y é menos 4,2. Lembrando que esses valores aqui poderiam estar na forma fracionária também, tá? Pessoal, o que eu queria mostrar para vocês de sistema é basicamente isso. É como a gente consegue resolver os sistemas, tá? Espero ter ajudado vocês. Beijinhos e até a próxima aula.